Suposto gás adulterado vai ser investigado pela Agência Nacional de Petróleo. Há suspeitas também de que uma falha no processo de envasamento do botijão seja a causa da possível fraude. Mesmo com a proibição, os sucos da marca ADES continuam sendo comercializados. Quantidade de chuva na capital é monitorada por pluviômetros instalados em 8 bairros. Casos de dengue são reduzidos em mais da metade este ano em São Luís. Foi com a ajuda dos moradores da capital que os números da dengue diminuíram. Casarões centenários com falta de estrutura vão ser desabitados. E ainda tudo sobre a chegada de Zico para a partida especial. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Muito boa noite. E hoje a edição do Maranhão Acontece mostra a suposta adulteração de gás de cozinha em São Luís. A Agência Nacional de Petróleo vai investigar se os botijões são mesmo envasados com água misturada ao gás de cozinha. A suspeita começou depois que vários revendedores denunciaram à Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor que o gás de cozinha comercializado por esta empresa estaria misturado com água. Como processo de identificação de uma possível fraude, não pode ser detectado com uma simples demonstração, pois um botijão adulterado funciona normalmente e o gás da cozinha é líquido. A promotoria solicitou à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis um estudo minucioso da composição química do GLP. Há suspeitas também de que uma falha no processo de envasamento do botijão seja a causa da possível fraude. E até que a ANP apure a denúncia, a empresa não pode ser autuada. E até que o caso seja solucionado, o consumidor deve ficar atento, pois o peso normal de um botijão cheio é de 13 quilos. Menos que isso, o prejuízo é certo. 15 casarões centenários vão ser interditados no centro de São Luís e várias pessoas vão ter que deixar os prédios. Os casarões correm sério risco de desabamento e a chegada das chuvas piora a situação. A Defesa Civil de São Luís vai iniciar a fase de remoção das famílias e interdição dos prédios. Do total de casarões, 8 estão habitados. Todos os prédios já passaram por vistorias e o relatório encaminhado ao Ministério Público. E ainda falando desse período de chuvas intensas, para evitar desabamentos e ainda prevenir as famílias, outras ações também estão sendo feitas pela Defesa Civil. 8 bairros da capital estão passando por monitoramento constante. Foram instalados pluviômetros que medem a quantidade de chuvas. Uma estratégia para prevenir desastres em pontos considerados de risco. E a Vigilância Sanitária começou a fiscalizar comércios de São Luís para verificar a venda ilegal de produtos à base de soja. Foi proibida a venda de sucos de 1 litro da marca ADES por conter substância de limpeza perigosa à saúde. A determinação é da Anvisa. Segundo o próprio fabricante, a falha aconteceu durante o processo de higienização das máquinas da linha de produção TBA3G. No lugar do suco de maçã, as caixas foram envasadas com detergente. A partir de quando eles detectaram o problema, eles comunicaram às autoridades e já determinaram o recolhimento dessas unidades que foram envasadas erroneamente com o produto. A resolução da Anvisa determinou que a venda de todos os lotes e sabores produzidos pela linha TBA3G fossem suspensas até que um estudo sobre a qualidade do produto fosse concluído. Em São Luís, a equipe da Vigilância Sanitária Municipal está notificando os estabelecimentos comerciais para informar sobre a resolução. Para que retire imediatamente das prateleiras, né, e guarde em local seguro e identificado nos seus depósitos até a conclusão das investigações que estão sendo feitas pela Anvisa, para que possa determinar se esses produtos estão ou não próprios para o consumo. Nossa equipe visitou um supermercado da capital e constatou que o suco continua à venda. De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, caso o lote em questão for encontrado, o estabelecimento pode ser punido.
esse estabelecimento será autuado, vai correr aqui na vigilância um processo administrativo, e esse processo administrativo, ele culmina desde uma advertência até a multa, que é no mínimo R$2.000. Para saber se o suco pode ser consumido, basta observar o número do lote que fica abaixo da validade na parte superior da caixa. Se constarem as iniciais AG, o produto não pode ser comercializado, pois pode causar danos à saúde do consumidor. E aí, logo na tarde de hoje foram feitas fiscalizações. E agora à tarde, um pastor foi preso por homicídio no Maranhão. Ele é acusado de matar o sogro em 2009. O suspeito já atuava como pastor há 3 anos no bairro do Jaracati. Márcia Carvalho tem os detalhes. Tivemos um pequeno problema técnico, depois você assiste então a reportagem em relação à prisão do pastor. No próximo intervalo, depois do intervalo, Comissão de Saúde da Câmara de São Luís vistoria unidades de saúde e o vereador faz grave denúncia sobre a situação encontrada. Vamos falar também sobre a extinção do 14º e 15º salários. Tem deputado defendendo o fim de outras regalias. Nós voltamos já já. Estamos de volta com um giro de notícias sobre a política no Maranhão. E a governadora Rosiana Sarney entra de licença a partir de amanhã por 10 dias. A governadora tem viagem marcada para os Estados Unidos, onde vai desfrutar de 10 dias de descanso. Durante o período de afastamento de Rosiana, quem assume comando do governo é o vice Washington Oliveira. Hoje, Rosiana Sarney teve reunião com os prefeitos de Imperatriz, Sebastião Madeira, de Pinheiro, Filuca Mendes e de Santa Inês, Ribamar Alves, em que foram assinadas ordens de serviços para a construção de hospitais macro-regionais nos 3 municípios. Em nosso giro de notícias da política de hoje, vamos falar sobre a visita da Comissão de Saúde da Câmara Municipal nas unidades mistas de saúde de São Luís. Um dos vereadores denunciou que pacientes com AIDS estariam internados ao lado de doentes comuns, sem nenhum tipo de isolamento. Já na Assembleia, ainda repercute o fim do 14º e 15º salários dos deputados. E tem parlamentar que defende o fim de outras regalias. E ainda tem uma entrevista com o deputado Marcelo Tavares, que falou sobre o convite para ingressar em outro partido e a conjuntura para as eleições de 2014. O repórter Joelson Braga traz informações. Olá, boa noite. Daniela e Hugo, um caso delicado vem da Câmara Municipal. O vereador Manuel Rego fez uma denúncia gravíssima. Segundo ele, na unidade mista do São Bernardo, pacientes com AIDS estariam internados ao lado de doentes comuns. Vamos acompanhar a movimentação na Câmara. Desde o início do mês que a Comissão de Saúde da Câmara Municipal vem vistoriando as unidades de saúde do município. A situação delicada por qual passa esse setor vem preocupando os parlamentares que fazem parte da comissão. O vereador Manuel Rego trouxe à tona uma grave denúncia. Segundo o parlamentar, 4 pacientes que estão com o vírus HIV e com sinais evidentes da doença estão internados na unidade mista do São Bernardo, ao lado de doentes comuns e sem que um isolamento fosse feito. Além disso, o local passa por outros problemas. Tudo quebrado. Se tem 2 ar-condicionados funcionando é muito fraco, não vale nada. O esgoto está saindo para a cozinha, falta medicamento, falta seringa, falta tudo. Inclusive lá tem 4 pessoas internadas com AIDS. É muita responsabilidade para um local daquele. Outra polêmica que vem do Parlamento Municipal fica por conta do vereador Beto Castro. Na sessão de segunda-feira, ele fez uma parte durante a fala do vereador Marquinhos, quando era discutido o requerimento sobre a implantação das subprefeituras na capital. Beto Castro perguntou para os colegas de parlamento quem mandava na prefeitura. E agora ele explica por que fez o pronunciamento.
Na verdade, a gente sabe que o prefeito ele foi eleito justamente para governar, mas existem algumas pessoas que estão no cargo como secretários que estão se achando acima dele. E eu acredito que o prefeito precisa rever essas situações para que a gente não possa ter constrangimento entre ambas as partes. Agora, na Assembleia Legislativa, o fim do 14º e do 15º salários ainda rendeu discussão nesta quarta-feira. O deputado Bira do Pindaré solicitou que outros benefícios também sejam eliminados aqui no Parlamento Estadual. Eu acho que a Assembleia também deve acompanhar o Congresso Nacional em relação a outros benefícios, usando os mesmos critérios e procedimentos. Aí eu cito a verba indenizatória, eu cito o auxílio moradia, né? Quer dizer, são benefícios que todos os parlamentares têm, mas que eu acho que hoje não está em consonância com o que se pratica no Congresso Nacional. Então é algo que, para mim, ao meu ver, deve ser revisto também. A iniciativa do deputado Bira deverá ser discutida pela mesa diretora da Casa. Agora, um tema que não sai da pauta política do Estado é a eleição 2014. Eu conversei com o deputado Marcelo Tavares e ele me confirmou que recebeu um convite para trocar de partido e também falou sobre a sucessão 2014. Acompanhe a entrevista. O deputado do PSB, Marcelo Tavares, é uma das figuras mais emblemáticas da atual oposição ao governo Rosiana Sarney. Aliado do grupo Flávio Dino, o deputado fala do convite que recebeu para engrossar as fileiras da Rede de Sustentabilidade e também das articulações para que o PSB lance um candidato ao Senado. Seria uma honra integrar um partido junto com Dutra, com Simplício, com o Bira do Pindaré, se eles também decidirem ir para o partido. Mas eu estou muito bem no PSB e eu tenho duas questões que eu não discuto. Em primeiro lugar, o PSB tem um presidente, um candidato a presidente, que é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é o melhor governador do Brasil. Em relação ao governo do Estado, nós podemos até ter mais de uma candidatura no primeiro turno. Isso não é obrigatório, porque nós temos segundo turno numa eleição majoritária de governador. Na eleição de senador é diferente, porque nós só temos um turno. Então, aquele candidato que tiver mais votos, independente de ter a maioria no processo eleitoral, ele será o senador da República. Marcelo explicou como o PSB anda se posicionando sobre o diálogo pelo Maranhão, que o ex-deputado Flávio Dino vem realizando no interior do estado como mote da pré-campanha. É uma abertura à população, à sociedade civil, para que ela possa contribuir com uma proposta de governo ao estado. Proposta essa que já existe da nossa parte há muito tempo e que será aperfeiçoada nesses diálogos com a população e com a sociedade civil. Nós queremos muito fazer isso, porque só realmente nos aproximando cada vez mais da nossa população é que nós teremos um governo de fato voltado aos interesses maiores do povo maranhense. Marcelo não deixou de comentar as articulações do governo Rosiana Sarney para projetar o nome do secretário Luiz Fernando nas próximas eleições. Eu acho extremamente importante todas as candidaturas que se colocarem neste momento para discutir os problemas do Estado. Eu acho extremamente importante, isso é democracia. Aqui na oposição nós não temos um cacique que manda e os outros obedecem. Aqui, de fato, nós praticamos a democracia. No quadro de entrevistas de hoje, o deputado estadual Neto Evangelista vai falar sobre projetos de lei que visam evitar tragédias, como que aconteceu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Para esclarecer esses projetos, conversamos agora com o Neto Evangelista. Boa noite, deputado. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Boa noite. São dois projetos diferentes, selo ambiente seguro e restrição ao uso de comanda. Como está, então, a tramitação dos dois projetos? São dois projetos, como você bem falou, Daniela, oriundos da tragédia ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É um projeto que restringe o uso de comandas em boates, casas noturnas, casas de show, grandes espaços esportivos, espaços de lazer e também os que criam o selo Ambiente Seguro. Estão na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive a do selo Ambiente Seguro já teve o parecer favorável, vai para o plenário, e a da restrição do uso de comandas ainda está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Em breve teremos o parecer, acredito também que favorável. Quanto com relação a esse projeto do selo de Ambiente Seguro, é um projeto que visa também a ação de vários órgãos juntos para que possam autorizar um estabelecimento comercial a funcionar. Seria mais ou menos isso? Olha, também nasceu oriundo da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aquela boate ela não estava dentro das normas do Corpo de Bombeiros e da ABNT. Então, o selo Ambiente Seguro é um selo que tem que ser colocado de forma visível ao consumidor, que tem validade de 1 ano, ou seja,
anualmente o empresário desse estabelecimento vai ter que chamar o Corpo de Bombeiros e a ABNT para poder dar essa nova autorização para que possa funcionar e o consumidor possa saber aonde ele está entrando, se o ambiente está ok com as normas de segurança que é exigido pelo Corpo de Bombeiros e pela ABNT. E o de restrição ao uso de comandas, também oriundo, como já falei, daquela tragédia do Rio Grande do Sul. Porque lá os seguranças que estavam fazendo o seu trabalho não sabiam do que estava acontecendo e barraram muitas pessoas que estavam querendo sair do estabelecimento. Esse pode ter sido um dos motivos. Um dos motivos que elevou o número de mortos. Para que isso amanhã não venha acontecer no Maranhão, a gente já tem que agir de forma preventiva, que foi cobrado no país inteiro das Assembleias Legislativas. Então o que acontece? Pode ter a comanda, mas no modo de cartão pré-pago. A pessoa entra, paga um valor no cartão de crédito que queira colocar, R$10, R$50, R$100, e vai consumir durante o momento de permanência naquele estabelecimento. Ou seja, a pessoa vai poder sair na hora que quiser, não vai ter que enfrentar aquela fila imensa na hora de sair do estabelecimento e nem vai correr o risco amanhã de uma saída de emergência, seguranças desses estabelecimentos segurarem as pessoas fazendo o seu trabalho, e aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Deputado, durante esta semana foram tratados assuntos em relação à Prefeitura, à Administração Municipal, inclusive VLT, e o senhor falou em relação ao abandono, possível abandono do VLT. Qual a situação hoje? Olha, isso me preocupa muito, Daniela. O VLT, para mim, que é a obra mais fantástica que São Luís poderia ter de mobilidade urbana, porque é algo novo, é algo inovador e que a cidade precisa. Infelizmente, na campanha municipal, foi colocado candidato laranja para desqualificar o VLT, mas é realidade. Tem o projeto, a nova administração, quando entrou, disse que não tinha projeto. Como não tinha projeto, se a empresa começou a executar. Então, se a empresa começou a executar, é lógico que tem projeto. Se não estava na prefeitura, que estava, segundo informações do antigo secretário, basta ir na empresa que estava fazendo o serviço e pedir esse projeto executivo. E uma coisa interessante, o VLT já ficou mais de 90% pago. Era quase 7 milhões de reais e já foram pagos só faltam pagar R$350 mil. Ou seja, o dinheiro público já foi investido, a obra é viável, o novo prefeito entendeu que não é do terminal de integração da Praia Grande até o aeroporto, tudo bem, eu concordo. Ele entende que tem que ir do terminal de integração da Praia Grande para a região do Itaquibacanga, que seria a segunda linha da administração passada. Concordo, estou junto com o prefeito nesse sentido. Mas que, se é para a região de Itaquibacanga, que faça. Não deixe um veículo daquela natureza lá exposto, sem colocar sequer segurança. Resultado, o veículo está pichado, amanhã, quando for realmente usar, já vai precisar de manutenção de algo que não foi usado ainda pela população. Ok, nós tínhamos outros assuntos a ser debatidos aqui, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a participação do deputado estadual Neto Evangelista, mais uma vez aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, deputado. No próximo bloco, os shoppings fiscalizados têm 20 dias para se defender de irregularidades. E ainda reduzido em mais da metade o número de casos de dengue em São Luís. A gente volta em instantes. Agora sim, a gente vai ver a matéria em relação ao pastor que foi preso por homicídio no Maranhão. Veja a reportagem. Marcelo, conhecido como Alex, é foragido da polícia e chegou a ser preso em Pedrinhas logo após praticar o roubo em frente ao São Luís Shopping em 2008. É um assaltante, no passado praticou alguns roubos qualificados, principalmente ali na área do São Luís Shopping. Nessa ocasião ele foi preso, estava recolhido na penitenciária de Pedrinhas, mas conseguiu fugir daquele estabelecimento penal. Após matar o sogro, Marcelo voltou para São Luís, se tornou pastor e fundou uma igreja. Eu creio que isso é permissão de Deus para me levar a palavra lá dentro da penitenciária, porque já tinham usado profeta e homens de Deus que eu ia pregar dentro da penitenciária. E agora uma boa notícia, reduziu em mais de 60% o número de casos de dengue em São Luís. No primeiro trimestre deste ano foram pouco mais de 50 casos na capital. Nos últimos 3 anos, diminuíram os casos de dengue em São Luís. Em 2011, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 5.500 casos da doença. 14 pessoas morreram, vítimas da dengue. No ano passado, foram 1.500 casos e 7 mortes na capital.
Nas últimas 10 semanas deste ano, foram registrados 52 casos em São Luís, uma redução de 68,5% em relação a 2012. São Luís conta com quase 500 agentes de endemias e cerca de 900 agentes de saúde que fazem um trabalho preventivo informando a população os cuidados para evitar a dengue. E foi com a ajuda dos moradores da capital que os números da dengue diminuíram. O importante é que os moradores se tornem um agente de controle de endemias da sua casa quando o agente sair. Porque o agente ele passa entre 30 e 45 dias na casa de todos nós, na minha, na sua, do nosso cinegrafista, de todos nós. Ele passa lá. Quando ele sai, a casa não é para ficar descoberta, tem que ficar um agente lá. Quem é esse agente? É o dono da casa. Em São Luís circulam os 4 tipos de dengue identificados pelo Ministério da Saúde. Em caso de suspeita da doença, o membro do Comitê Municipal contra a Dengue destaca alguns sinais de alarme que podem levar à morte. Para evitar que as pessoas que adoecem morram, é importante que todos nós saibamos quais são os sinais de alarme, porque as pessoas, quando elas morrem de dengue, antes de morrer, elas apresentam esses sinais. Redução ou diminuição da pressão arterial, a pressão da pessoa cai e não volta ao normal, tanto é que a pessoa fica tonta, ela não consegue andar, ela não consegue se levantar da cama nem para tomar uma água, ela fica muito ruim. O segundo sinal é a redução do volume urinário, a diminuição do volume urinário. A pessoa ela é recomendada pelo médico para beber bastante, para se hidratar. E ela está bebendo, mas ela está bebendo e ela não está urinando na mesma proporção. O terceiro sinal é a redução da temperatura sem tomar remédio. Quem tem dengue tem febre. Se porventura a febre baixa de repente, sem a pessoa ter tomado lá o paracetamol, o Tilenol, a dipirona, alguma coisa está errada, porque essa febre, se tem dengue, tem que ter febre. Se ele tinha dengue, como é que a febre parou se ele não tomou remédio? E o quinto sinal é dores fortes e persistentes. Dor de barriga, dor no peito muito forte e persistente, inclusive provocando falta de ar. Se um desses 5 sinais acontecer, a pessoa tem que voltar à unidade de saúde com urgência, porque provavelmente ela vai precisar ser internada para fazer hidratação venosa, e não aquela hidratação oral que ela vinha fazendo em casa por recomendação médica. E no próximo bloco, o novo desembargador toma posse no Maranhão. E mais, ex-jogador Zico chega a São Luís e o jogo é daqui a pouco. Voltamos em instantes. Várias autoridades prestigiaram hoje a solenidade de posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Megiddo Abdala recebeu também a medalha do Mérito Judiciário. A eleição e posse oficial de Megiddo Abdala como desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão aconteceu no último dia 6. Na manhã desta quarta, a posse solene do desembargador no pleno do TJ atraiu várias autoridades, como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo, o presidente do TCE, Edmar Cutrim, e o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Numa cerimônia conduzida pelo presidente do TJ, Antônio Guerreiro Júnior, a desembargadora Nelma Sarney fez a saudação em nome dos desembargadores ao mais novo membro da corte. Muito sensível, ele é muito trabalhador, né? Além de ser bastante amável, a gente vê pelo discurso dele, né? A beleza, o amor que ele tem pela poesia, pela música. Então, o discurso dele reflete exatamente a personalidade de sensibilidade do desembargador Megiddo. Megiddo Abdala teve acesso ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade. Natural de Cururupu, na região da Baixada Maranhense, ele tem 26 anos de serviços dedicados à magistratura. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 1977. 10 anos depois, foi nomeado juiz da comarca de Passagem Franca. Após passar por algumas comarcas do interior, chegou a São Luís. Atuou como juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça e como diretor do Fórum Eleitoral, do Fórum de São Luís e da Escola Judiciária. Tornou-se o primeiro juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da capital, último cargo que exerceu até se tornar desembargador do TJ. É a coroação de um trabalho desenvolvido há mais de 20 anos, são 26 anos, que esse trabalho vem sendo desenvolvido na Justiça de primeiro grau, como juiz de primeiro grau, juiz de entrância, e venho desenvolvendo esse trabalho com a mesma dedicação.
E um grupo de torcedores maranhenses apaixonados pelo Flamengo receberam com alegria a chegada do ex-jogador Zico, um dos maiores craques do futebol brasileiro. O jogo começa daqui a pouco. Veja na reportagem. Antes do ídolo aparecer na coletiva de imprensa, alguns admiradores do ex-jogador do Flamengo lotaram o saguão deste hotel onde Zico se hospedou depois de chegar a São Luís no início da tarde. O engenheiro civil Carlos Maia acompanha Zico desde 1976. Em 1982, ele assistiu a partida entre a seleção brasileira e portuguesa na capital maranhense. E o jogador fez um dos 3 gols contra a seleção de Portugal. Ele explica os motivos da admiração pelo jogador. Para mim é um homem de caráter, entendeu? Um homem sério, não tem nenhum deslize, pai, família, grande jogador, grande amigo, né? E todas as vezes que eu assisto, eu fico bastante emocionado quando eu olho o Zico. Quem é fã do jogador e do Flamengo acredita que conhecer o ídolo de perto faz parte do desejo de qualquer torcedor flamenguista. É uma emoção indescritível. Eu, por exemplo, fui para o aeroporto, era muita gente lá e eu consegui ter um autógrafo e assim, eu só consegui dizer para ele obrigado por tudo. No dia 3 de março, Zico completou 60 anos de idade e o aniversário está sendo comemorado nesses jogos pelo país, com o time Os Amigos de Zico. Em São Luís, ele destacou como é comemorar o aniversário em solo maranhense. O jogo é isso, é festividade, é reencontro, é você poder, a gente em vários lugares, bater bola com o prefeito, com o governador, com outra autoridade. Na partida amistosa de hoje, os Amigos de Zico enfrentam a seleção maranhense e o jogador espera reencontrar velhos amigos. Então uma seleção que a gente traz, procura, hoje aí tem Donizete, Gonçalves, Valber, Dejaí, Júnior Baiano, Maurinho, Marcão. O pessoal gosta de jogar bola, então a gente procura também. Nossa edição de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E a gente se encontra daqui a pouco no Dia News, às 11h30 da noite. Até lá, TV Guará, diferente por natureza.